Boa noite a todos. Estou aqui para gravar mais um vídeo, contar para vocês da sexta edição do Organon, a cópia original. Esse vídeo que a gente está fazendo é pelo Instituto HN Cristiano, que tem como finalidade a divulgação, o ensino e a pesquisa em homeopatia e terapias integrativas complementares. Eu fui secretária de farmácia da Liga Médica Homeopática Internacional por cerca de 15 anos. E assim tive a oportunidade de frequentar os congressos internacionais cada vez num país. Em 2012, esse congresso aconteceu na cidade de Los Angeles, em Redondo Beach, na Califórnia. Eu não conhecia a Califórnia, fui lá entusiasmadíssima. E tinha mais uma coisa que eu queria fazer na Califórnia, que era visitar em São Francisco o órgão, a sexta edição do órgão. Mas antes, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês do congresso. Então, essas fotos, lembrar de algumas pessoas, como a Fruzina Gabor, por exemplo, de escuro aqui, de preto ao meu lado. Ela era uma farmacêutica húngara, já falecida, veio várias vezes ao Brasil. Na outra foto, ao alto, o Dr. Corrado Bruno, que foi presidente da Liga Médica Homeopática Internacional, depois Dr. Matuque, mexicano, também foi presidente, doutora Glória, do Rio de Janeiro, secretária de Odontologia, Dr. Francisco Freitas, médico homeopata do Rio de Janeiro, e eu. Embaixo, à esquerda, os Keynes, o Lee Kane e o Stephen Kane, Stephen Pai, que eu conheci primeiro, mas hoje o Lee Kane vem, inclusive já esteve 2 vezes em São Paulo, ensinando homeopatia para nós, como farmacêutico, pai e filho. E embaixo, à direita, a última foto, uma reunião de farmácia, contando ali com pessoas farmacêuticos de alguns países do mundo. Então, foi uma experiência muito boa, que me fez conhecer a homeopatia, instalações, um pouquinho de turismo, sem dúvida que eu adoro, e homeopatas do mundo inteiro. E de lá a gente foi a São Francisco, que é uma cidade maravilhosa, com essa ponte vermelha tão icônica, né? Onde então também tivemos a oportunidade de ir à biblioteca da faculdade da Universidade da Califórnia. Nesse prédio a gente encontra uma biblioteca, assim com uma linda vista. E essa sala de livros raros. Então, o livro que eu queria ver estava na sala de livros raros da Faculdade de São Francisco da Universidade da Califórnia. Lá fui recebida, aqui com o marido, filmando, documentando tudo, né? Lá fui recebida pelo bibliotecário, a gente vai ver a referência dele no final, já me esperando com um livro tão especial, né? Uma emoção bastante grande. O livro, ele está assim numa caixa, essa caixa é mais recente, é bem clara essa ideia. Sexta edição, cópia original. Daí a gente vai entender por quê. E a data está 1833. E alguns de vocês vão falar, mas isso é a quinta edição do órgão, não é a sexta. Tá aí, ó, Hahnemann, 1833. A caixa, então você abre ela e o livro tá lá dentro, lindinho, olha. A lombada dele. E o que vocês vão ver é o seguinte, Hahnemann pega e altera, risca, onde estava a quinta edição do órgão, ele risca e coloca a mão, sexta edição. Ele estava criando, então, a sexta edição, que ele nunca chegou a ver impresso. Vocês vão ver a maneira que o Hahnemann deixou e como ele viu a sexta edição do órgão. Por exemplo, nessa página, a gente tem um parágrafo todo riscado e uma série de anotações à mão, numa caligrafia inclinada em alemão, provavelmente a caligrafia de Hahnemann mesmo, né?
Então, isso tudo, esse texto manuscrito deveria substituir aquele outro. E se a gente voltar ao slide, a gente vai ver que este papel é um pedaço de papel reaproveitado, onde atrás tem dados de pacientes. Então, Hahnemann, e com uma letrinha bem redondinha em francês, devia ser da Melanie, né? Hahnemann reaproveitava pedaços de papel para fazer as alterações, então, que ele fez no órgão. Vocês veem, às vezes está numa página de uma folha de seda entre uma página e outra, e riscado, tudo isso a gente encontra, olha, como ele deixou essa página toda, foi alterada. Outras páginas ele deixou mais inteiras, todo um parágrafo à direita alterado, à esquerda escrito à mão. Então, às vezes é possível mostrar essa alteração no próprio página que tem entre, papel de seda que tem entre as páginas, e outras vezes não, está num papel à parte. Vejam só. Até com resto de, como se fosse um adesivo mesmo, né? Olha aí, esse é claro que é posterior, esse adesivo que foi colocado aí. Mas vejam quantas alterações, o que foi a sexta edição do órgão e como ela foi feita, como Hahnemann deixou para nós, mas que na verdade devia ter seguido para para alguém que fosse imprimir, fizesse as correções, né, um editor, e fizesse as correções e a impressão. Aqui, novamente. Às vezes não, às vezes são 2 páginas de referências onde não há nenhuma alteração. Aí começam os parágrafos do órgão, pequenas alterações, às vezes novamente parágrafo inteiro, 29, e a gente vê aquele reescrito e mesmo assim novamente corrigido. Aqui já correções bem maiores, adições, né, mais do que correções, adições a grandes trechos extras adicionados no livro. Às vezes está soltando, olhem as páginas já viradas, né? O livro mal fecha direito porque ele está recheado de papéis extraordinários. E às vezes até o número do parágrafo do órgão é alterado. Aqui tem uma coisa interessante, olha, uma impressão digital, tem um pouco de tinta na página e uma impressão digital parcial, né? Então, possivelmente de Hahnemann mesmo. Vejam só como essa parte está alterada, a parte do parágrafo 270, por exemplo, é muito alterado quando Hahnemann traz na sexta edição, ele traz a adição do novo medicamento, seu melhor método, que é a 50 milesimal. E aí dá para entender muito bem porque as pessoas acham que 50 milesimal foi uma invenção, que não foi Hahnemann que escreveu nada. Mas a gente vê a caligrafia dele, e eu não sou especialista na caligrafia de Hahnemann, mas tem quem seja, e vê que ele mesmo fez essas alterações. E essa foi a maneira que ele deixou o livro. Infelizmente faleceu, esse livro não foi editado na época de Hahnemann. Então, por isso, foram cerca de 80 anos, quando, primeiramente, isso foi finalmente editado, impresso, e também primeiro em alemão, depois em inglês, 1962 em português pela primeira vez, infelizmente com alguns erros de tradução que prejudicaram ainda mais a 50 milesimal no Brasil, por exemplo. Então, essas partes 50 milesimal, a gente vai ver até daqui a pouco, tem um trecho que a gente reconhece bem. Aqui uma espuma cortada, de maneira que a gente apoie o livro e não force a lombada para abrir, tá? Então, e a gente pode manusear com a mão, sim. Uma amiga minha, Ana Elisa Padula, foi antes que eu,
e usou luvas. Mas quando eu fui, falaram, não, luvas não, eu quero que você tenha muita sensibilidade na mão e evite estragar, rasgar. Às vezes com luva a gente pode até rasgar algum pedaço do livro. Estão vendo? Nesse trecho, mais ou menos na altura do meu dedo médio, vocês veem o escrito 1 para 50 mil. Então, bem patente, bem fácil de perceber. Parágrafo provavelmente 270 mesmo, né? Aqui novamente, 1 para 50 mil. Nesse papel mais próximo, a imagem mais próxima. Todas essas alterações, o livro mal fecha de novo, você tem que pôr tudo com muito cuidado, dobradinho de volta no lugar, para poder fechar direitinho o livro. Vocês podem ver que nas páginas passadas tá até um pouco fofo, né? Porque muitos papéis, muitas páginas adicionadas. E isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Aqui vocês têm o contato dos bibliotecários, talvez tenham mudado. O Josué que me atendeu, porque a bibliotecária-chefe responsável por esse setor, a Laisa, não estava no dia, mas ela falou que Josué ia me atender, e assim foi. Então, vocês têm um endereço, vocês têm um endereço eletrônico, que é www.library.ucsf, Universidade da Califórnia, São Francisco.edu/collection/homeopathy, porque existem outros livros de homeopatia nessa biblioteca. E vocês podem querer consultar, ou tendo a oportunidade de viajar até lá, então deixe algumas horas para ver esses livros tão emocionantes, ou pela internet, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Agradeço a atenção, estou à disposição e novas ideias estão vindo por aí. Inscrevam-se nos nossos canais, comentem, tá? Eu gostaria muito da participação de todos. Obrigada, boa noite.